Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num movimento que, olha, virou o mundo de cabeça para baixo. Pensa só numa época em que uma simples mudança no jeito de pensar abriu as portas para coisas gigantescas, tipo a arte da Renascença e até a ciência moderna. A gente está falando do humanismo, e tudo começa com um desenho que com certeza todo mundo aqui já viu por aí. Beleza, vamos começar com essa imagem aqui. Eu tenho certeza que todo mundo já viu esse desenho 1 milhão de vezes. Tá em camisetas, em livros, em todo lugar. É o famoso homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né? Mas, falando sério, qual é a real importância dele? É só um desenho bonitinho de anatomia ou tem algo muito mais profundo por trás desse círculo e desse quadrado? E por que ele é tão famoso até hoje? Excelentes perguntas! E não, com certeza não é só um desenho qualquer. O homem vitruviano é, na verdade, um símbolo muito poderoso. Ele é um estudo científico das proporções do corpo humano e foi inspirado nos textos de um arquiteto lá da Roma Antiga chamado Vitrúvio. A grande sacada que o Da Vinci ilustrou aqui é que o corpo humano é um modelo de perfeição, quase uma obra de arte matemática da natureza. Cada parte do corpo tem uma proporção perfeita em relação às outras. É a fusão ideal entre arte e ciência. Peraí, então a ideia é que o ser humano é matematicamente perfeito? Isso é bem audacioso, hein? Exatamente. E essa audácia toda, essa ideia de focar no ser humano, de estudar ele, de considerar ele perfeito e capaz, foi a faísca que acendeu uma verdadeira revolução intelectual. A ideia de colocar o ser humano no centro de tudo. E é exatamente isso que é o humanismo. Foi um movimento que explodiu ali durante o Renascimento entre os séculos XIV e XVII. A ideia principal era simples, mas para a época era revolucionária. Valorizar a dignidade humana, a nossa capacidade de pensar, ou seja, a razão, e o nosso potencial. Em vez de só aceitar as coisas sem questionar, os humanistas foram buscar inspiração lá nos gregos e romanos antigos para dar um gás nas artes, na ciência, na medicina, em basicamente tudo. Tá, mas se o humanismo colocou o ser humano no centro, o que ou quem estava lá antes? Essa é a pergunta-chave. Antes, o que o dominava era o teocentrismo. Dá uma olhada nessa tabela. Na coluna da esquerda, Teo vem de Deus, ou seja, Deus era o centro de tudo e a vontade divina explicava qualquer coisa. O foco era total na vida após a morte. Agora olha a coluna da direita. Antropocentrismo, que vem de homem. O ser humano passa a ser o centro. A razão é valorizada e o foco muda para o que a gente pode fazer nesta vida. É uma virada de chave gigantesca. E claro, né, uma mudança desse tamanho não aconteceu do dia para a noite. Precisou de gente pioneira para começar. Um dos caras mais importantes foi o Francesco Petrarca, um poeta e estudioso italiano. Ele é praticamente considerado o pai do humanismo, porque foi um dos primeiros a resgatar textos da antiguidade clássica e a defender a importância das experiências e dos sentimentos de cada indivíduo. Ele ajudou a acender a chama dessa nova forma de pensar. Certo, bora para um desafio rapidinho. A gente viu que os humanistas amavam os textos clássicos em latim, certo? Então a afirmação é a seguinte: eles focaram exclusivamente no latim e ignoraram as línguas que as pessoas falavam no dia a dia. Isso é verdadeiro ou falso? Pense um pouquinho aí. E a resposta é falso. E isso é super legal. Apesar de amarem o latim clássico, os humanistas fizeram exatamente o contrário. Eles começaram a escrever em italiano, em francês, em português, nas línguas do povo. A ideia era democratizar o conhecimento, sabe? E não deixar ele trancado numa torre de marfim. Eles queriam que todo mundo tivesse acesso às novas ideias. Faz todo sentido. E eu imagino que essa valorização da razão não ficou só na poesia e na filosofia, né? Com certeza não. Quando você começa a acreditar que o ser humano pode entender o mundo usando a observação e a matemática, o próximo passo é questionar, bem, tudo. Inclusive uma das crenças mais importantes da época, o nosso lugar no universo. Nossa, peraí. Geocentrismo. Geo é terra. Então as pessoas realmente acreditavam que a Terra era o centro de tudo? Exatamente. Por séculos e séculos, essa foi a visão oficial, super apoiada pela Igreja. Como a gente vê na tabela, isso colocava a humanidade no centro de todo o cosmos. Mas aí, com o empurrão do humanismo, vem um cara chamado Copérnico e propôs o heliocentrismo. Hélio é Sol. A ideia de que o Sol está no centro e a Terra é só mais um planeta girando em volta dele. Foi uma batalha de ideias gigantesca. Esse mapa aqui do Bartolomeu Velho mostra perfeitamente como era a visão geocêntrica. A Terra paradinha bem no meio de tudo, com o Sol, a Lua e os planetas girando em torno da gente. Para nós hoje parece meio estranho, mas essa visão trazia uma sensação de ordem, de importância, com a humanidade sendo o centro de toda a criação.
E agora, olha a proposta do Copérnico. Que diferença! O Sol vai para o centro e a Terra vira só mais um planeta rodando em volta. Imagina o choque que isso causou. Foi como rebaixar a humanidade do papel de protagonista para um mero coadjuvante no universo. Uma ideia revolucionária e, para muita gente na época, extremamente perigosa. E foi perigoso de verdade. Propor o heliocentrismo não era uma simples discussão acadêmica. Era um desafio direto a crenças religiosas muito profundas. O Copérnico foi mais cauteloso, mas pensadores como Galileu Galilei, que vieram depois, enfrentaram uma resistência feroz. O ponto central era esse. Era preciso ter fé na razão humana, na observação e na matemática, colocando isso acima da tradição. Essa coragem foi o pontapé inicial para a revolução científica. Ok, agora que a gente viu tudo isso, bora conectar os pontos. Qual é a relação certinha entre o heliocentrismo e o humanismo? Como é que uma coisa acabou levando a outra? Pensem um pouco aí sobre qual opção descreve melhor essa conexão. A conexão é exatamente essa. O heliocentrismo de Copérnico foi um resultado direto do pensamento humanista. A valorização da razão deu aos cientistas a confiança para observar os céus, fazer os cálculos e dizer: olha, talvez a tradição esteja errada. Nossas observações e a matemática apontam para outra direção. O humanismo deu a ferramenta e a ciência a usou. Ok, entendi a conexão. A confiança na razão humana revolucionou a ciência. Mas isso ficou só no mundo dos cientistas e filósofos? Ou essa nova mentalidade impactou o mundo de outras formas também? Impactou de forma gigantesca. Essa nova autoconfiança se traduziu em uma das maiores aventuras da história da humanidade. Ótimo ponto. E a resposta está nas grandes navegações. A pergunta que a gente precisa responder agora é: como é que essa nova mentalidade humanista deu a coragem e as ferramentas para que os exploradores se lançassem em mares totalmente desconhecidos? A conexão é super direta. Primeiro, a valorização da razão levou a ferramentas melhores, como mapas mais precisos, instrumentos de navegação e navios mais resistentes. Segundo, a confiança na capacidade humana criou uma mentalidade de a gente consegue. A natureza não era mais só algo para se ter medo, mas algo a ser entendido e desbravado. E terceiro, a ideia de liberdade e de fazer as próprias escolhas inspirou risco. Navegar para o desconhecido era a maior expressão dessa nova confiança em si mesmo. Uau, é incrível pensar que uma mudança de mentalidade levou à descoberta de novos continentes. Mas, sendo bem sincero, isso foi há mais de 500 anos. Essas ideias do humanismo ainda têm alguma relevância hoje em dia? Mais do que nunca. Elas ainda ecoam e de uma forma muito poderosa. Ecoam, e muito. Essa citação do historiador José da Assunção Barros é perfeita para a gente entender isso. Ele diz que o humanismo não foi só uma quebra com o passado, mas uma evolução. As ideias que ele consolidou, a importância da razão, o pensamento crítico, o valor do indivíduo, a liberdade de questionar, são os pilares do nosso mundo moderno. Pensa na ciência, na democracia, nos direitos humanos, tudo isso tem o DNA do pensamento humanista. Isso tudo nos traz a uma reflexão final. Como é que a gente pode aplicar os princípios do humanismo hoje? No mundo cheio de fake news e desinformação, valorizar a razão e o pensamento crítico parece mais importante do que nunca. Exatamente. Usar o nosso potencial para resolver problemas, questionar o que nos é apresentado e buscar conhecimento. Esse é o legado vivo do humanismo. É a ideia de que nós, seres humanos, temos a capacidade e a responsabilidade de moldar o nosso futuro. Uma ideia poderosa que começou com um simples desenho há séculos e que continua nos desafiando até hoje.